Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional, 30 dias para se tornar uma mulher de oração, uma mulher que busca ao Senhor. E nós já falamos aqui, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, precioso, preciosa do meu coração. Quem são preciosos? São as pessoas que buscam renovar a nossa mente, né? A gente está com a nossa comunidade renovadamente. São pessoas que se permitem aprender da palavra, se permitem ver além do que a gente já tem visto, que buscam conhecimento, que buscam a mentalidade diferenciada, tá? E pega tua caneta, pega tua Bíblia, pega teu papel. Não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo tuas próprias conclusões, tá? Vem comigo que hoje o nosso capítulo ele está sobre reconheça e cumpra o seu. Falei errado. Hoje é 13/30. Aceite e cumpra a vontade de Deus. Aceite e cumpra o que Deus quer para nossa vida, tá? Não esquece, pega a tua caneta, vê e vem comigo. Aqui o que você vai aprender hoje? Você vai terminar esse nosso encontro sabendo qual é a vontade do Senhor para nossa vida, aqui e eterna. Porque devemos desejar a vontade dele e não a nossa, né? Como descobrir qual é essa vontade dele para nós também, tá bom? E vamos ver alguns exemplos de pessoas que seguiram o que o Senhor quis e de pessoas que seguiram a sua própria vontade e as suas consequências. Existem duas boas maneiras de compreender a vontade de Deus na nossa vida. Uma é lendo a Bíblia, a outra é orando. Então é uma soma, né? Uma soma, mais ler e orar. A leitura diária de Deus, da palavra de Deus, nos ajuda a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Então, ao fazer o que é para ser feito, que é o desejo divino, Deus nos lança um alicerce que capacita a descobrir qual é a vontade dele específica para a nossa vida em particular. Por exemplo, sempre da vontade de Deus que nós o louvemos. Quanto mais a gente adora a Deus, mais a gente compreende os detalhes da vontade dele. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai entender o que ele quer para a nossa vida. A gente vai ter mais dessa sensibilidade. E isso tem sido o meu pedido constante e recente, sabe? Senhor, me ajuda a ter clareza, me ajuda a ter esse discernimento do que tu quer para minha vida, o que tu quer que eu faça hoje, né? Então, tem poder quem pergunta, tem a poder nas perguntas. Como eu posso louvar a Deus hoje? Como eu posso adorar hoje? Como eu posso fazer o teu querer hoje, né? Como eu posso hoje fazer o que faz com que eu cresça, que me dê mais crescimento. Há mais poder nas perguntas do que nas palavras de afirmações, nas palavras negativas, né? Eu não consigo, eu não posso, né? Eu não sei o bastante. Então aqui, a vontade de Deus é a vontade eterna para a nossa vida. Nossa vontade, a vontade perfeita dele começa aqui e vai para a eternidade. Aqui ele fala, a vontade de Deus é eterna para que a gente reconheça todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireita nossas veredas. Você está satisfeita hoje com o seu caminho? Você está satisfeita com o que tem colhido? Você está satisfeita com o que tem plantado? Se não, então ele nos chama para isso, para que a gente possa organizar o nosso caminho. Provérbios 3:6, tá? Então, se você está insatisfeito, chama ele para poder organizar essa vida, né? Foi o meu pedido, tem sido o meu pedido, você me ajuda a organizar minha área emocional, na minha área física, na minha área espiritual, na minha área financeira. E ele já tem organizado várias das que eu já pedi, né? E com isso, claro que eu tenho que fazer minha parte, buscando, adorando e fazendo o que tem de ser feito. A gente orar faz sentido, mas a gente tem que ter nossa ação, né? O que está ao nosso alcance. Em todos os momentos, em todas as situações que Deus foi com os personagens bíblicos, o Senhor fez o espiritual e nós fizemos o físico, né? Põe o pé no mar vermelho, né? Lança o teu pão sobre as águas, vai até o rio e toma um banho. Então, tudo isso existiu a nossa ação no sentido literal e ele o espiritual.
a vontade eterna de Deus para que a gente viva pela fé, né? Mas o justo vive pela fé. E se retroceder, Deus não se agrada de nós. Hebreus 10, 38. Viver pela fé é viver um dia de cada vez, sabendo que as coisas não são o que a gente vê. Fé, acreditar naquilo que ainda não aconteceu, acreditar com firmeza naquilo que ainda não existe. Isso é ter fé. Falamos dela ontem, para vivificar a tua fé. Dá uma olhada nesse encontro de ontem. A gente fala em Hebreus, falou de Hebreus, falou sobre o que é fé verdadeira e o que não é, né? Para que você consiga firmar essa fé. A vontade eterna de Deus, que nós o adoremos, ele não precisa da nossa oração. O Senhor já tem todo o mundo, toda a criação, os anjos, os espirituais, os físicos, criação física, tudo já adora ele. Mas nós, na nossa essência, necessitamos adorá-lo e bendizê-lo. Adora o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Cultuar, adorar. É tudo aquilo que toma o nosso tempo, nossa energia, mais do nosso dia do que qualquer outra coisa, né? Cultuar não é só um Deus. Deus não é só aquele que é de madeira, que é de gesso, não. Deus pode ser qualquer coisa que esteja no nosso coração mais do que Deus, mais do que o nosso Deus supremo, né? Pode ser uma vaidade, pode ser uma mentira, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um vício, né? Deus é aquilo que eu me prostro, me tomo meu tempo, minha energia, mais do que propriamente é o nosso Deus dos deuses. Além de descobrir o querer de Deus em nossa palavra, nós também podemos orar e receber entendimento, sabedoria e iluminação. Nós queremos entendimento, sabedoria e iluminação? Você quer sabedoria, entendimento e iluminação? Se você quer, pela palavra a gente consegue, tá? Palavra, oração, jejum. Aqui ela conta um testemunho que ela aprendeu a orar, né? Desde que ela se converteu ao Senhor. Ela tinha a família dela, tinha ela, o marido e os filhos, se não me engano, 2 filhos, e eles moravam, o marido estava doido para ir para Nashville, eles são dos Estados Unidos. Só que ela não queria ir, e ele sempre confiou nas orações dela. Então ela jejuou, porque ele queria muito ir, mas ela não queria ir por ir, sem que fosse a vontade do Senhor. Passou-se um tempo, eles acabaram se mudando. Quando passou-se mais alguns meses, aquele local onde eles saíram, houve um grande terremoto, né? Um desastre tremendo. Inclusive a casa deles que eles estavam vendo ficou toda degradada. E o Senhor simplesmente deu o livramento à vida deles, né? Porque a casa estava à venda, eles se mudaram mesmo antes da casa ser vendida, e o Senhor deu esse livramento para eles, né? Então, aqui ela fala, todos nós precisamos reconhecer o desejo do Senhor em relação a detalhes específicos da nossa vida. Parece bobagem, né? Mas, Senhor, será que é da tua vontade que eu esteja em acordo com essa pessoa? Que eu entre como é o nomezinho que fala, aliança? Senhor, é da tua vontade esse emprego? É da tua vontade que eu saia desse emprego? É da tua vontade que eu compre isso? Né? São coisas simples, mas ele quer ter o comando da nossa vida. Quando ele comanda é melhor do que quando nós mesmos fazemos. Devo ir além ou ficar aqui? Devo aceitar esse emprego ou aqui? A boa notícia é que começar a realizar esse propósito, fazer o que sabemos ao certo ser a vontade de Deus. Por exemplo, embora não seja a vontade divina que todos se mudem para onde ela se mudou, é desejo dele que oremos para que ele nos conduza para onde quer que estejamos. Que desejamos. Porque devemos orar, devemos desejar a vontade de Deus. Por quê? Né? Alex, eu estou satisfeita com a minha vida. Por que eu preciso saber o que é a vontade de Deus para mim? Né? Se você está plenamente, 100% satisfeito com a tua vida, esse recado não é para ti. Essa mensagem não é para você. Mas se você está insatisfeito com o que ela está vivendo, a minha sugestão é você seguir o que eu vou te falar nos próximos momentos. Né? Para entrar no reino de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, né? Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, assim ele fala. Mas apenas aqueles que fazem a vontade dele. Se até Jesus precisou obedecer, ele precisou se entregar, ele sentiu medo, ele sentiu vontade de desistir, né? Ele sabia aquela dor, ele estava no presente, ele era homem, mas ele sentia as dores, por isso sentia as dores dos homens, ele também entendia o presente, o passado e o futuro. Ele sabia as dores que ele iria ter com a crucificação, com dores físicas, emocionais, né? Então,
Até Jesus, ele precisou obedecer ao Senhor, quanto mais a gente, né? Obedecer à vontade do Pai. Quanto mais a nós, somos limitados, né? Seres imperfeitos e limitados. Por que devemos desejar a vontade de Deus, Alexandra? Para viver com Deus para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, tudo passa. Tudo é passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Permanecer para sempre. Pensando a longo prazo aqui e na eternidade. Para evitar viver os desejos da carne. Quanto mais a gente alimenta o espírito, mais a gente abafa a vontade da carne. Aquele que sofreu o seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1, 2. Aqui ele diz que o Senhor Jesus já morreu para que tenhamos vida. Para receber a promessa de Deus, vocês precisam perseverar de modo que quando estiverem feita a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. O Senhor é fiel e justo para prometer, para cumprir, né? Para evitar sofrimentos desnecessários, porque com um bom aconselhamento, o Senhor nos aconselha. Existe uma palavra em Salmo, se eu não me engano, que o Senhor na madrugada aconselha os seus, né? É muito fácil, muito bom se aconselhar com grandes nomes, com pai, com mãe. Mas por que não se aconselhar com quem criou tudo, né? Através da palavra, da oração. Qual a descoberta? É melhor sofrer para fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que para fazer o mal, né? Como, Alexandra, posso descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida? Como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Através da diga a Deus que você vive para fazer a vontade dele, né? Escravos, obedeçam, não apenas agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo com o coração da vontade de Deus, né? O Senhor, ele não nos chama nem bem escravos, o Senhor nos chama de filhos. Vocês não são órfãos, não importa se seu pai presente não existe mais, se ele nunca foi presente, pai físico, não importa. O Senhor nos chama de filhos, né? De adoção. Nós podemos chamar ele de Abba Pai, né? Não nos faz mais órfãos, mesmo que a nossa mãe abandone, mesmo que nossos pais nos abandonem, ele não nos abandona, porque ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Então, ele nos diz para que a gente possa pedir sabedoria a Deus para ajudá-lo, a nos ajudar a compreender qual a vontade dele, né? Não tem como a gente saber sem perguntar, né? O poder das perguntas. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Estamos seguindo com esse devocional e hoje a gente está falando sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Por que é importante saber a vontade dele para nós? Aqui, peça a Deus que capacite a fazer a vontade dele. Não é fácil a gente fazer a vontade de Deus, né? Toda decisão tem ônus e bônus. Sempre que eu decido por algo, eu abro mão de algo. Então, ele nos ajuda a ter a paz que excede todo entendimento. O Deus da paz aperfeiçoa em todo o bem para fazer a vontade dele, né? Meu desejo, meu coração é, Senhor, me dá essa tua paz, me dá a tua alegria, porque uma mente perturbada não tem como seguir, não tem como progredir, né? E o Deus da paz aperfeiçoa em todo o bem que fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Ouça a voz de Deus falar em seu coração. Se a gente abafar as vozes no nossa mente, a gente vai ouvir a voz dele. Se a gente não precisar estar constantemente ocupado, né, com a mente ocupada, tem um momento que a gente vai ouvir a voz dele. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Deus, ele fala. Se a gente pedir com o coração sincero, ele vai falar, né? Louve a Deus e lhe dê graças por tudo, né? Peça a Deus que opere a vontade dele em sua vida para a glória dele. Aqui ela fala em: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus, né? Então, aqui a gente pode entender por que é bacana a gente entender a vontade dele para a nossa vida, para viver com ele para sempre, para viver os desejos, evitar os desejos da carne, mas a vontade do Espírito, para receber as promessas dele, para evitar sofrimento necessário,
né? Como descobrir qual a vontade de Deus, né? Diga a Deus que você vive para fazer a vontade dele, né? Pedir a ele que nos capacite, porque não é fácil a gente fazer a vontade dele, não é, é desafiador, né? Porque a gente tem uma inclinação para o querer, para o eu, para o ego, para a vontade, para desobedecer. Eu estava lendo em Romanos hoje, onde o próprio Paulo fala: aquilo que eu quero não faço, mas aquilo que eu não quero faço, né? Então tem todo tem todo um desafio, tem toda uma quebra do eu, né? Tem todo um abrir mão, né? Das próprias vontades, porque realmente existe uma luta interna constante, diária na nossa vida, é todo dia, né? E essa luta ela precisa ser vencida pelo que for mais alimentado. A carne e o espírito, o que for mais alimentado é o que vai ganhar. Depois de saber o que fazer, faça, né? Aqui ela vai falar que Jonas ele foi direcionado para ir até Nínive, fazer a vontade do Senhor, e Jonas simplesmente quis desobedecer. E o Senhor utilizou das situações para que Jonas se quebrasse e visse com o olhar dele. Não sei se você conhece a história de Jonas. Você conhece a história de Jonas? O Senhor mandou que ele fosse até Nínive falar que o Senhor iria destruir aquela cidade. E Jonas pegou um caminho contrário do que Deus disse que fizesse, mesmo sabendo que o Senhor Deus tinha mandado. E aí veio uma tormenta no barco onde ele estava, o barco acabou tendo um naufrágio, todos entenderam que ele era por causa dele, toda aquela situação. Então ele acabou caindo no mar. Com isso, o Senhor lançou um grande animal marinho, assim dizem que foi uma baleia, e ele passou dias dentro daquela baleia. Preciso voltar a ler essa história. Dias dentro daquela baleia, para que ele pudesse entender qual era a vontade do Senhor e começasse a seguir para o caminho que o Senhor mandou. Então, que a gente não precise passar por essa situação, para que a gente possa perceber que o Senhor quer para a nossa vida sempre é bom, perfeito e agradável, mesmo que a gente não queira fazer, mesmo que a gente não esteja 100% desejosos, seja algo bom, algo gostoso de fazer, mas as consequências das nossas atitudes sempre virão, boas ou ruins, Orar para saber qual a vontade de Deus depois não cumprir, traz consequências sérias, Não estou dizendo que a pessoa que segue a vontade de Deus nunca passará por sofrimento e morte, mas a gente diminui as quantidades de erro quando está na vontade de Deus, Depois de Jeremias fazer a oração, que ele fez aqui uma oração dizendo que as pessoas sabiam o que era para fazer e por isso não faziam, elas teriam guerra, fome, peste. Por isso, depois dele fazer essa oração, ela fala sobre a gente desfrutar do favor divino pelas consequências da obediência, Portanto, caso esteja orando para saber onde ir, qual decisão tomar, não fique impaciente enquanto espera pela resposta do Senhor. Lembre-se que você está no tempo de Deus, não é Ele quem se encaixa no seu. Orar não é certeza de vitória, orar é a certeza de que algo vai mudar. Se vai mudar, ou não muda na situação, ou muda dentro de mim. Algo vai mudar. Então, aqui ela fala de Jonas, que ele desobedeceu e precisou passar pelo estreito, pelas consequências das suas atitudes. E assim, depois ele se quebrantou. O Senhor precisava ensinar algo a ele. Acabou depois que ele saiu de dentro do peixe, se eu não me engano, ele passou 3 dias, 3 noites dentro do peixe. Ele acabou sendo vomitado pelo peixe, chegando a Nínive, fazendo a vontade do Senhor. O Senhor queria ensinar muitas coisas para ele. Depois eu quero ler esse livro novamente. E aqui ele fala sobre o povo de Israel, que buscava o Senhor, tinha o Senhor pertinho. O Senhor traz muitos ensinamentos do povo de Israel para a nossa vida, que era um povo que Deus tinha uma terra prometida para todos, mas a murmuração, a vontade de fazer o querer, a vontade de ter deuses, outros deuses, era maior. Por isso eles acabou que ficou apenas alguns para ter a terra prometida. Não procuro, Jesus dizia, não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Imagina se Jesus fizesse o que ele queria, O próprio Pedro usou da sua boca, que era o inimigo falando, dizendo, não, Senhor, não vá, Não vá, e se por acaso tu não precisar ser crucificado, Jesus disse, sai de mim, sai de perto de mim, Satanás. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus, Não sei se eu falei para vocês,
mas eu gosto, eu amo aprender desenvolvimento humano. Amo. Desenvolvimento humano, crescimento, mentalidade, neurociência. E das coisas que o autodesenvolvimento nos ensina é fazer coisas desconfortáveis. É necessário fazer coisas desconfortáveis para que a gente cresça, para que a gente amadureça, né? Então, aqui Jesus, ele deixou de pronto o real, né? Eu não faço o que eu preciso, o que eu mais amo, o que eu mais desejo, o que vai me deixar satisfeito. Eu vou fazer o que é preciso ser feito. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. Alessandra, Juliana, Roberta, Ana, quem está assistindo aqui comigo. É necessário fazer o que o Senhor nos chama para fazer. Nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser gostoso. Mas com certeza trarão frutos gostosos e saborosos. E o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Então, a gente vê em todas as histórias da Bíblia que o Senhor, ele prometeu algo, no tempo certo ele fez muito além do que o que foi pedido, né? Muito além. Davi, ele queria apenas enfrentar um gigante, mas com o enfrentamento de um gigante, ele se tornou, no futuro ele se tornou rei, ganhou um nome perante o rei, né? E no futuro ele acabou se tornando rei, né? Você vê muitas histórias na palavra, muitas. Fulano queria X, mas Deus deu Y, Z, W, A, deu o alfabeto, né? Porque Deus, ele tem prazer em agradar os seus filhos justos que estão em obediência, né? Quando estava prestes a enfrentar a cruz, ele se prostrou diante de Deus e orou, né? Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. E essa tem que ser a nossa oração, que não seja o que a gente quer, mas o que ele quer, né? Quando ensinou o discípulo a orar, que este instruiu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Não é nossa vontade, não dá. Né? Servos são isso. Ser servo é isso. Que assim nós devemos também orar. Não importa aquilo que nós queremos, devemos querer o que Deus mais deseja. Né? Aqui a gente vai ler no nosso versículo do dia, que é em Colossenses 1, 9, 10, que fala: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios e plenos do conhecimento da vontade de Deus. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E para afirmar esse nosso encontro, vamos aqui em nossa oração, para finalizar, né? Senhor, peço-te que me ensine a fazer a tua vontade, efetua o querer da tua vontade em meu coração. Ajuda-me a continuar firme em teu querer, permanecer no centro dele em todos os momentos. Sou grata porque é possível conhecer tua vontade. Busco conhecê-la para a minha vida hoje. Guia todos os meus passos para que eu não tome uma decisão errada ou siga por um caminho errado. Tenho grande alegria em fazer tua vontade, ó meu Deus. Preenche-me com o conhecimento do teu desejo, da tua sabedoria em todo entendimento espiritual. Alinhe os desejos do meu coração com os teus. Quero fazer aquilo que tu deseja para minha vida. Me ajuda a fazer, né? Desejo da tua vida. O desejo para minha vida. Ajuda-me a recusar apagar-me, pegar-me a coisa que não provém do Senhor. Auxilia-me a me agarrar a ti, não a meus propósitos, aos meus sonhos. Desejo todo o meu coração fazer somente a tua vontade. Quando passar por tempos difíceis, ajuda-me a fazer se é porque fiz alguma coisa errada, ou se fiz algo certo e tudo está acontecendo de acordo com o teu querer. Me dá discernimento, me dá clareza. Senhor, tu sabes o que é certo para mim. Ajuda-me a ouvir tua voz e me guiar. Transforma-me a fazer tua vontade. Capacita-me a ter perseverança para que eu possa cumprir teu perfeito querer e receber todas as promessas que tens para mim. Amém, amém, amém. Se você não tem esse livro e está gostando de fazer esse encontro comigo, você encontra facilmente na Amazon, físico. O PDF, se você quiser, eu tenho ele. Só me chamar no direct, nos stories, que eu te mando, tá bom? E os pontos principais também. Se você quiser um resumo, me manda um oi, que eu mando pra ti. Os anotadinhos, os pontos que a gente fez, tá bom? Te agradeço pela tua companhia aqui comigo. Para encerrar, a gente ainda tem essa parte que fala em 1 Pedro 4,9, que fala, né? Mateus 12,50. Mas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão,
minha irmã, minha mãe, né? Muito obrigada pela tua companhia mais essa vez. O Senhor seja teu guia, tua luz, o direcionamento. O Senhor possa você possa pedir, né? Primeiro a gente pede para receber. Primeiro a gente age para poder ter reação. Então, que o Senhor possa te direcionar nesse dia de hoje. Que essa palavra tenha sido bálsamo para tua vida. Que você possa fazer essa sua oração sincera. Senhor, o que tu quer para minha vida? Como eu posso fazer? Como as perguntas mágicas, né? Como eu posso agir conforme a tua vontade? Né? O que eu posso fazer para te agradar, tá bom? Reconheça e cumpra o seu propósito, que aqui vai ser o nosso dia amanhã. Qual é o meu propósito, Senhor? Eu tinha esse desejo, essa pergunta muito. Qual é o meu propósito? O que tu quer pra minha vida? O que tu quer pro meu querido, né? E aqui a gente vai entender, né, quais os pontos para fazer entender esse propósito dele na nossa vida, tá bom? Obrigada pela tua companhia. Nos vemos amanhã nesse mais um Bate no canal. Você tem uma benção. Não esquece de dizer qual parte que fez mais sentido aqui pra tua vida, né? E não esquece de compartilhar com quem precisa ouvir essa palavra. De quem você lembrou precisa ouvir essa palavra, precisa entender, né? Precisa aprender um pouco mais a palavra, do que o Senhor quer para sua vida. Compartilha com ela. Se você está aqui, alguém lembrou de você, tá? Um dia, falando do amor do Senhor para tua vida. Não esquece que alguém também precisa da tua contribuição na vida dela. Compartilha esse vídeo com alguém. Ela precisa e está só esperando. Está só necessitando da tua ação de compartilhar com essa amiga. Bom, até a próxima.